Ex-técnico do Everton da Inglaterra, Marco Silva é o plano B do Flamengo, caso Jorge Jesus decida não renovar seu contrato e deixar a Gávea em 31 de maio. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou todos os detalhes sobre essa história. Quero te falar também sobre Pedrinho, que já se tornou jogador do Benfica e a partir daí virou a maior venda da história do Corinthians. Quero contar também sobre Alexandre Matos, novo diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, e para fechar sobre o Vasco da Gama, que pagou parte dos salários atrasados. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, tem uma dica bem legal para dar para você a partir de agora. Você sabia que o seguro do seu carro pode ser ainda mais barato? E a Compara está lançando um desafio: o menor preço para o seguro do seu carro ou a diferença em dobro de volta na sua conta. Funciona assim: acesse o site, faça uma simulação de seguro para o seu carro e se você encontrar um mesmo seguro por um preço menor, eles cobrem esse valor. Mas caso a Compara não consiga igualar o preço e mesmo assim você fechar com eles, eles depositam a diferença do valor em dobro na sua conta. É compromisso garantido, lembrando que a Compara é a única empresa de seguros que ganhou por 4 vezes o prêmio de melhor atendimento do Brasil. Para mais informações, acesse compara.com.br, o link está aqui na bio, quem compara, acha. Bora começar falando sobre o Vasco, que quitou nessa semana os salários do mês de dezembro. Sim, o Vasco ainda tinha dívidas da temporada passada com o seu elenco. E o presidente Alexandre Campelo só conseguiu pagar o salário do mês de dezembro graças a uma antecipação de receita junto à CBF. A CBF decidiu bancar 2.800.000 para o Vasco, referentes à classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Antes disso, o Vasco ainda tem de passar pelo Goiás, seu próximo adversário, no terceiro mata-mata da competição brasileira. O Campelo mostrou para o pessoal da CBF que a situação era absolutamente emergencial. Jogadores muito irritados com a falta de palavra do próprio presidente vascaíno, que desde dezembro do ano passado vinha prometendo zerar as dívidas. E por falar em pendências, a dívida atualizada do Vasco com o seu elenco principal ainda segue bem grande. Tem férias, uma parcela do 13º, o mês de janeiro e o mês de fevereiro que está prestes a vencer. Houve um acordo interno entre o Vasco e os jogadores para que o mês de fevereiro só seja cobrado a partir do dia 20 de março, ou seja, ainda está no prazo. Difícil vai ser imaginar que o Vasco consiga quitar todas essas dívidas em tão pouco tempo, até a chegada do dia 20 de março. De qualquer maneira, por conta dessa irritação com a falta de palavra do presidente, os jogadores do Vasco não têm dado entrevistas há 3 semanas. Dentro de campo, o time tem muita dificuldade, tanto no Campeonato Carioca quanto na Copa do Brasil, e há enorme contestação em relação ao trabalho do Abel Braga. E o time precisa começar a responder e jogar mais bola a partir dessa quinta-feira, quando recebe em São Januário o Goiás, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Quero falar agora sobre Alexandre Matos, novo diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro. O anúncio ainda não foi feito porque nessa quarta-feira o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara, não estava em Belo Horizonte para assinar o contrato com o Matos. Mas desde a semana passada já havia um acordo verbal entre as partes, faltava apenas uma definição em relação à situação do Matos com o Reading, time da segunda divisão inglesa. Desde dezembro do ano passado, o Matos tem um acordo verbal com o time inglês, mas por conta da demora na expedição do visto de trabalho para que ele pudesse exercer sua função lá na Inglaterra, o Matos começou a se preocupar com a possibilidade de não conseguir trabalhar. Foi nesse momento que surgiu o convite do Sérgio Sete Câmara, presidente do Galo, é muito próximo do Alexandre Matos, como eu cheguei a contar nesse vídeo aqui, em que eu deixo para vocês, e a partir de um contato da semana passada, ficou tudo basicamente encaminhado. O Matos, na oportunidade, prometeu ao Galo dar mais alguns dias de prazo para que esse visto saísse. Se não saísse, ele diria sim à proposta do Galo, e foi isso que aconteceu na manhã dessa quarta-feira. Conversei por telefone com o Matos antes de gravar esse vídeo e ele confirmou que as conversas estavam super avançadas. Contrato até dezembro de 2021, mesmo período de duração do contrato de Jorge Sampaoli, novo técnico do Atlético Mineiro. Vale lembrar que essa foi a terceira tentativa do Atlético em contratar o Alexandre Matos nos últimos anos. A última dessas tentativas havia sido no ano passado, mas o Matos preferiu ficar no Palmeiras na oportunidade. Ele e o Mano Menezes acabaram demitidos em dezembro do ano passado. E a volta do Alexandre Matos a Minas Gerais pode mexer com rivalidades. É que ele fez muito sucesso justamente pelo rival, sendo campeão brasileiro em 2013 e 2014 como diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Depois ele se muda para o Palmeiras, ganha mais 2 títulos do Campeonato Brasileiro, ganha também Copa do Brasil e chega ao Galo projetando coisas bem altas.
Ele e São Paulo estão convencidos de que vão ter um investimento muito forte dos parceiros do Atlético, da MRV, da construtora e também do Banco BMG para montar um Atlético Mineiro capaz de competir até com o Flamengo. Mas isso só o tempo vai dizer. Quero te atualizar agora sobre Pedrinho, que enfim, dá para dizer, é jogador do Benfica. Passou nas últimas horas por exames médicos e assinou um contrato de 5 temporadas com o Benfica. Informação importante, ele volta nessa quarta-feira para São Paulo e estará à disposição do Thiago Nunes para o jogo de fim de semana contra o Ituano. Ele disse que quer jogar e foi do Pedrinho a decisão de ficar no Corinthians, pelo menos até o fim do Campeonato Paulista. Assim que o estadual terminar, ele viaja para Lisboa, onde tira um mês de férias e se reapresenta junto com os companheiros de Benfica para a temporada 2020-2021, que começa em julho. O Benfica anunciou em suas redes sociais que vai gastar 20 milhões de euros ou 105 milhões de reais para comprar o Pedrinho do Corinthians. O Corinthians ficará com 14 milhões de euros e o Will Dantas, empresário do Pedrinho, vai ficar com outros 6 milhões de euros. Mas, de qualquer forma, esses 105 milhões de reais fazem de Pedrinho a maior venda da história do Corinthians. Ele supera o Paulinho, que era até então o jogador mais caro já vendido pelo clube. É bem verdade que as duas negociações saíram por 20 milhões de euros. Paulinho foi vendido em 2013 para o Tottenham da Inglaterra, mas na oportunidade esses 20 milhões de euros equivaliam a 59 milhões de reais. Na sequência aparecem o Guilherme Arana, vendido para o Sevilla em 2017 por 39 milhões de reais, o Gil, vendido para o Shandong Luneng em 2016 por 38 milhões de reais, e o Malcom, que na soma de todas as negociações, desde que ele deixou o Corinthians, rendeu 37 milhões de reais ao Timão. Antes de fechar sobre o Pedrinho, só uma curiosidade sobre como a vida de um jogador muda de um dia para o outro. Em 2017, quando ele jogava a Copa São Paulo de Juniores pelo Timão, ele tinha salário de R$1.000. Depois, quando passou a atuar com mais frequência pelo time principal do Corinthians, passou a receber na casa de 40 a 50 mil reais por mês. E seu salário, a partir do momento em que se transferir para o Benfica, vai ficar próximo de R$1 milhão por mês. Para fechar, quero falar sobre Marco Silva, técnico português de 42 anos de idade, que é o plano B do Flamengo caso Jorge Jesus decida não ficar na Gávea a partir de 31 de maio, que é quando acaba seu contrato. Importante, quero deixar bem claro que não há negociação nenhuma entre o Flamengo e o Marco Silva por agora. O Flamengo quer a todo custo a manutenção do Jorge Jesus e vai fazer o possível e o impossível para assegurar o técnico campeão brasileiro e da Libertadores da América. A informação que eu estou trazendo é que desde o ano passado o Marco Silva é um cara super bem avaliado dentro do departamento de futebol do Flamengo. Na avaliação interna dos dirigentes rubro-negros, o Marco Silva seria aquele cara com maior capacidade de reproduzir o que o Jorge Jesus tem feito, mas, repito, a ideia do Flamengo é, a todo custo, manter o português, o Jorge Jesus, no comando. Somente se ele não quiser, somente se ele aceitar uma proposta de Portugal ou de qualquer outro clube do mundo, que o Flamengo vai estreitar relações e vai tentar abrir conversações com o Marco Silva. E se não der certo, nem com o Jorge Jesus, nem com o Marco Silva, a diretoria do Flamengo vai continuar pensando em alternativas estrangeiras, por entender que o mercado brasileiro oferece hoje poucas boas opções para comandar o rubro-negro. Se você conhece pouco ou não conhece o Marco Silva, vou dar uma atualizada no currículo dele. Português de 42 anos de idade, que nasceu em Lisboa e é técnico somente desde 2011. Faz parte da nova e boa, elogiada geração de treinadores do futebol português. Ele começou no Estoril Praia e logo de cara no primeiro ano conseguiu acesso da segunda para a primeira divisão com o título. Na primeira temporada na elite portuguesa, o Marco Silva foi novamente bem. 5º lugar na classificação geral e vaga em fases preliminares da Liga Europa. Pouco depois ele se mudou para o Sporting, onde conseguiu uma Taça de Portugal. Veio então um convite para dirigir o Olympiacos, da Grécia. E em pleno mês de fevereiro, somente depois de 24 rodadas, ele já havia garantido o título do grego, com 22 vitórias em 24 rodadas. Foi a partir daquele momento que a Europa começou a chamá-lo de novo Special One, apelido que acompanhou o José Mourinho durante bastante tempo, o Mourinho, o grande técnico português das últimas décadas. Depois da passagem pela Grécia, ele se mandou em janeiro de 2017 para o Hull City, que ocupava a zona de rebaixamento, fase horrorosa, 10 jogos sem vencer, extremamente ameaçado de rebaixamento e sem capacidade para investimento. Marco Silva aceitou o desafio do Hull City e logo de cara estreou com vitória. O time até reagiu e até ficou bem próximo de escapar da zona do rebaixamento, acabou não rolando, mas no fim da temporada ele foi contratado para disputar a temporada seguinte na Premier League pelo Watford. Boa campanha que lhe valeu mais uma promoção. Passou a dirigir o Everton, mas em dezembro do ano passado, depois de uma goleada sofrida por Liverpool, 5-2, ele acabou demitido e desde então Marco Silva não trabalhou mais.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola, bem fácil. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para sugerir, para comentar, para opinar, para criticar a respeito de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E quem tem Instagram me segue lá no Instagram, no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!